Olá meus amigos, nesse vídeo a gente vai apresentar brevemente como que a área de gestão de pessoas conquistou aí o seu espaço no nosso território nacional, no nosso contexto brasileiro. E sempre que a gente fala de gestão de pessoas, trabalho, aqui no Brasil, logicamente, a gente remete às origens lá na escravidão, com a expatriação compulsória dos africanos que vieram para cá para trabalho, e isso não nos gera um ideário bom sobre o trabalho, tanto que isso acaba ficando um pouco na nossa cultura, mas a gente precisa especificar que os registros mesmo de programas governamentais sobre como que as pessoas estavam de fato trabalhando e as ações propriamente de gestão de pessoas aqui no nosso território brasileiro começa justamente com a vinda da corte real, com a família de Dom João VI, no ano de 1808, a gente começa a ter os nossos primeiros registros e no momento que a nossa história estava trazendo para cá, para o nosso território brasileiro, vários imigrantes europeus que, fugindo das condições de miséria que estavam submetidos lá na Europa, vinham para cá para assumir funções mais simples, trabalho puramente operacional, condições que não exigiam tanta qualificação técnica para as primeiras produções artesanais que nós já tínhamos aqui. Mas esse é o primeiro momento que a gente começa de fato a ter os registros sobre como que nós podíamos organizar as atribuições de gestão de pessoas. E também no ano de 1940, a gente começa, na década de 40, a gente começa a seguir os modelos norte-americanos sobre como que era necessário trabalhar a administração de pessoas, contando justamente com a forma como já se procedia nas indústrias estadunidenses. E também, nesse momento da nossa história, a gente tem aí a criação de dois órgãos de impacto também sobre as práticas de gestão de pessoas, que foi a criação do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e também o Serviço Social da Indústria, o SESI. Dois órgãos que viabilizavam, têm aí por missão formar justamente a mão de obra imprescindível para abastecer as indústrias, a formação dos recursos humanos para os contextos fabris, para os contextos de trabalho. E também a gente precisa compreender que, mesmo além, mesmo posterior à escravidão dos negros aqui no Brasil, a gente também teve aglomerados de homens, mulheres e crianças se amontoando aqui nos nossos primeiros contextos fabris, o que não foi diferente em todo o mundo. Mas aqui no Brasil isso se intensificou até os anos de 1940 propriamente. Mas a partir de um determinado momento, a gente começa a ter uma sistemática sobre como que a gente confere mesmo as atribuições da área de gestão de pessoas. Então, a gente consegue especificar aí, alguns autores delimitam 6 etapas, outros autores, por sua vez, se concentram em 5 etapas, mas a gente vê, logicamente, a progressão. A gestão de pessoas aqui no Brasil, ela também progrediu dessa perspectiva inicial puramente burocrata operacional, para depois assumir o caráter gerencial, até assumir o que nós vemos sendo bastante difundido aí, a abordagem de gestão estratégica de pessoas. É imprescindível a gente considerar as contribuições do capital humano nas empresas para garantir, para gerar mesmo o diferencial estratégico competitivo das organizações num mundo tão globalizado, num mundo onde as grandes corporações têm extrema e intensa concorrência. Então, pensando especificamente aí em algumas fases que nós podemos delimitar, e aí eu me baseio aqui na bibliografia do Jean-Pierre Marras, um livro chamado Administração de Recursos Humanos, do Operacional ao Estratégico, justamente porque delimita como que as atribuições de gestão de pessoas vai ganhando novas responsabilidades e responsabilidades cada vez mais estratégicas nas organizações. Esse autor, Jean-Pierre Marras, ele delimita 5 fases. A primeira fase, que nós chamamos aí de fase contábil, foi justamente o momento em que nós tínhamos o surgimento propriamente do departamento pessoal contábil, justamente porque a gente tem aqui uma responsabilidade de contabilizar quantos funcionários, quantos recursos humanos, embora aqui a gente não tenha essa terminologia, cada organização tinha, pensando nos recursos humanos justamente como a quantidade de mão de obra, a quantidade de força de trabalho que nós temos ativa ali
da organização e como nós precisamos manter esses funcionários produtivos. Nesse momento da nossa história, né, a gente tem justamente o funcionário sendo tratado pela perspectiva do homo economicus, lembrando aí das apropriações de Frederick Taylor e também do Henri Fayol. Quando a gente tem essa projeção de homo economicus, isso quer dizer justamente que o operário era visto sendo motivado unicamente em troca de estímulo pecuniário, de estímulo financeiro. Ou seja, o gestor que assumia a frente desse controle das pessoas, dos funcionários que tinham que estar trabalhando ali na organização, ele se baseava em motivar apenas em troca de estímulo pecuniário. Os funcionários recebiam por peças produzidas, e aí isso era uma maneira de garantir que as pessoas de fato não fizessem corpo mole, não deixassem de trabalhar e fossem frequentes ali para o seu contexto de trabalho, sendo a responsabilidade do departamento pessoal justamente esse controle, né, de frequências, de produtividade e acompanhando ali toda a progressão de um indivíduo enquanto ele está ativo na organização. A gente também vê nesse momento, né, que o profissional que assumia a frente dessa condição de contabilidade, justamente por isso também o caráter, função contábil, o gestor de pessoas, nesse momento, né, que ainda não era visto como administrador de recursos humanos, nem o gestor da área de gestão de pessoas, ele era classificado como um guarda-livros, justamente porque ele tinha que computar a produtividade de cada funcionário. Aquele controle estritamente operacional, estritamente minucioso, né, sistemático. Perceba que a área ela não tem ainda muita consideração pela subjetividade, pelos aspectos comportamentais, pelas condições humanas propriamente da empresa, unicamente focando em contabilizar a produtividade dos funcionários. E também, né, a gente tem, além dessa condição de observar o funcionário sendo visto como homo econômicos, as atribuições para o profissional da administração de recursos humanos, da função de pessoas nas empresas, se limitava a executar, definir o que era necessário para que cada funcionário fizesse, orientar o trabalho de cada um, controlar que os funcionários estivessem assíduos frequentes nas empresas, registrar as suas frequências, né, o controle das horas trabalhadas e as despesas, quanto deveria ser pago pela produtividade de cada funcionário a partir da admissão ou da demissão de funcionários. Vale a pena resgatar que até hoje, até os dias de hoje, a função departamento pessoal ela continua sendo exercida nos contextos das empresas exatamente com essa abordagem. Eu tenho que controlar os funcionários que eu admiti, a quantidade de funcionários que nós temos admitidos e a quantidade de funcionários que estão sendo desligados e como que eles estão sendo desligados. Tudo devidamente formalizado, tudo documentado. Por isso, o caráter burocrático desse primeiro momento também. E, mais ainda, né, a gente tem aqui o surgimento das primeiras leis trabalhistas, mas o foco se mantinha nos custos da organização. Embora o departamento pessoal tenha essa responsabilidade de cumprir com as leis, de observar, né, se o que está sendo feito ali dentro da organização segue o que é proposto nas normas gerais da sociedade, do Estado, aqui quem assumia a frente da função de pessoas se limitava apenas nesse caráter de contabilizar horas trabalhadas e quanto deveria ser pago por horas trabalhadas. Justamente para essa condição de contabilizar, de contar horas e produtividade, a gente tem então essa classificação como fase contábil. Em seguida, né, no período aí de 1930 a 1950, lembrando, quem estava no poder no Brasil na década de 1930 era o governo Getúlio Vargas, é o momento que a gente tem a consolidação, inclusive na administração pública, do ideal de meritocracia, quando a gente tem a consolidação da burocracia nos sistemas de gestão, principalmente nos órgãos públicos, mas que isso também passa a ser apropriado para as empresas privadas também. O foco do burocrata da gestão é estritamente garantir o controle dos processos internos. Tudo aqui tem que agir, tem que funcionar de acordo com normas estabelecidas, com regras estabelecidas, cada funcionário desempenhando estritamente o que está especificado na descrição do seu cargo, do seu papel. Então a gente tem aqui esse rigor, né, de quais as normas que nós devemos cumprir e como projetar normas sobre como que o trabalho deva ser realizado. Essa fase, justamente por esse caráter de normas, de regras, de leis, inclusive a intensificação das leis trabalhistas, o começo da formação dos sindicatos brasileiros, é chamada então de fase legal, justamente por esse cumprimento às leis. Além disso, né, surge aqui a função de chefe de pessoal, enquanto antes eu tinha lá o gestor, o funcionário encarregado, né, da função de pessoas,
se limitando a contabilizar, né, sendo um guarda-livros, agora nesse segundo momento, nessa segunda fase, a gente passa a classificá-lo como chefe de pessoal. Chefe justamente porque ele tem que apresentar uma ordem de comando e a ordem de comando que ele apresenta tem que ser seguida. Aquela ordem que um chefe apresenta dentro de uma organização estritamente burocrata é exatamente o que é ditado como uma norma, como uma regra, como uma lei. Por isso também essa associação com fase legal. E essa figura do chefe de pessoal, ele é responsável então por acompanhar e manter, né, as recém-criadas leis trabalhistas da era de Getúlio Vargas, da era getulista. Aqui uma citação do próprio Jean-Pierre Marras, do livro que eu falei, Administração de Recursos Humanos Operacional ao Estratégico. Então a gente percebe nesse momento que o contexto externo começa a exercer uma certa influência na forma como o âmbito interno das empresas eram praticado a orientação sobre as funções de departamento pessoal, a de administração de pessoal, porque existem leis também que estão disseminadas nesse mercado, inclusive o governo determina algumas leis trabalhistas e nós devemos garantir conformidade com o que está estabelecido nas leis. Inclusive, as forças sindicais, os sindicatos ganham, né, começam a se formar e vão ganhando destaque na nossa sociedade brasileira. E mais ainda, né, as atribuições da administração de recursos humanos, né, nesse momento, exatamente se limitavam a controlar as práticas internas da organização, para garantir então que as leis trabalhistas fossem efetivamente cumpridas. E o profissional de administração de RH, então, ele deveria ser metódico, para observar o tempo todo se existia conformidade, observância às leis, se apegando ao cumprimento que é definido nessas leis, e praticamente nem um pouco dedicado aos aspectos psicossociais dos trabalhadores. O que significa não se apegar aos aspectos psicossociais? Todas aquelas orientações que a gente já vinha disseminando no mundo, inclusive nesse momento da nossa história, na década de 1930, né, a consolidação da teoria das relações humanas, isso aqui no Brasil ainda já não era apropriado, já não era aplicado nesse primeiro instante. Porque esse profissional que assume a função de guarda-livros, de chefe de pessoal, ele tem esse controle sobre o que o funcionário está fazendo, né? Se aquilo que ele está fazendo está em respeito ao que é determinado de uma maneira legal nas leis, e ele não tem consideração psicossocial, ele não está preocupado ainda com a motivação do funcionário, como que aquele funcionário pensa o seu trabalho, quais são as emoções que são vividas ali naquele contexto de trabalho, e até mesmo como que ele estabelece relações com seus colegas de equipes, de grupos de trabalho. O que o RH, nesse momento, que ainda nem tinha mesmo a nomenclatura de RH, função pessoas, né, a função de administração de pessoal, nesse primeiro momento, se encarregava, era, nós temos normas, nós temos que cumprir, seguir essas normas, para não termos problema com a sociedade externa, para não termos problemas de ordem judicial. Consolidado, né, essa segunda fase, a gente tem uma progressão. Então, chega a terceira fase, que é chamada de fase técnica. Técnica justamente porque nós começamos a adotar técnicas, procedimentos sobre como que a administração de recursos humanos deveria assumir a condição de ser gerencial. Eu preciso ter um gerenciamento, eu preciso ter processos específicos sobre como orientar os meus operários a realizarem as suas tarefas, como que eu posso treinar mais os meus funcionários, o que de fato eu preciso considerar para selecionar as pessoas certas para trabalharem aqui na nossa organização. No mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem no final da década de 1930 as produções aí de Hugo Munsterberg, que vem determinar justamente os primeiros instrumentos que podem ser aplicados para avaliação psicológica em processos de recrutamento e seleção, para selecionar pessoas. Isso já é um primeiro indicativo de como que eu posso ter técnicas próprias para selecionar aqueles profissionais com perfil mais adequado para assumirem empregos, para assumirem trabalhos, para assumirem a execução de determinadas tarefas no contexto das nossas organizações. Então a gente começa a ter essa necessidade, ter essa condição de ajustar quais são os objetivos da minha organização, o que deve ser feito e como que eu vou orientar os meus recursos humanos para desempenhar exatamente aquilo que foi especificado. Então eu começo a adotar um caráter tecnicista, eu começo a ter técnicas para esse gerenciamento. É um momento específico, né, na nossa história de gestão de pessoas, que os funcionários, os gestores responsáveis pela função de administração de pessoal, ganham então
galgando, né? Eles começam a progredir ali na hierarquia da organização, deixam de ter realizações puramente operacionais e começam a ganhar um enfoque tático, intermediário, né? Gerencial ali na estrutura de uma organização. Então a gente tem a formação dos setores de recursos humanos, mas ainda no caráter estritamente de gerenciamento, apenas de gerenciar, não ainda pensando em planejamento, nada de pensando em projeções estratégicas, mas como que eu tenho aqui a minha técnica para fazer o gerenciamento dos recursos humanos que estão disponíveis na nossa empresa. Então, nessa terceira fase, nesse terceiro momento, a gente tem aí a composição do RH, né? A gente tem a determinação da gerência para a área de recursos humanos e por isso, então, a gente fala que a gente tem a formação de técnicas próprias da área e aí eu tenho o setor que se encarrega dos processos de recrutar e selecionar, de treinar e desenvolver funcionários, de avaliar desempenho. Eu tenho propriamente a formação dos subsistemas, que representam aí o caráter gerencial da área de pessoas. E nesse momento também, é uma coisa que é pertinente pontuar, a gente tem a intensificação da siderúrgica, da metalúrgica, inclusive a concentração de indústrias na região aí do ABC paulista. É momento, né, enquanto nas fases anteriores a gente tinha o aglomerado de mulheres e crianças e homens trabalhando nas fábricas, aqui no Brasil é nessa terceira fase que a gente começa a intensificar a força de trabalho do homem, do gênero masculino, né, no trabalho justamente braçal, operacional, enquanto as mulheres começam a ser encaminhadas para as funções mais de tecidos, né, de costura, habilidades manuais mais artesanais que não exigiam força bruta. Então a gente também tem essa especificação. Até essa separação de gêneros, aí crianças agora já começam a não ser mais enquadradas como recursos humanos aqui nas empresas. Embora isso ainda leve um tempo para se consolidar totalmente de fato. Mas essa questão de começar a separar homens e mulheres no quadro de funcionários por atribuições já é uma maneira também de pensar as técnicas próprias da administração dos recursos humanos. Como que eu posso melhor aproveitar, administrar esses recursos que nós temos disponíveis nas empresas. E o gerente de RH, ele passa então a conhecer as suas respectivas atribuições, por isso o setor, o departamento, né, próprio de RH, a gerência de recursos humanos, acerca dos processos pelos quais ele se encarrega até os dias de hoje. As técnicas, né, os processos, conforme eu falei, os processos de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, de definição de cargos e salários, que é o que nós observamos até hoje nas práticas de administração de recursos humanos. Mas, volto a enfatizar, quando nós falamos administração de recursos humanos, o termo recursos especifica aqui justamente que eu estou vendo os meus funcionários como insumos que precisam ser gerenciados e controlados. Ainda nessa terceira fase, na fase técnica, a gente tem aí a formação da figura do administrador de pessoal. Então, temos aí uma progressão, né? A gente tinha o guarda-livros, né? Depois a gente tem o chefe de pessoal e agora nós temos o administrador de pessoal. Nossa, que diferença! Chefe de pessoal para administrador de pessoal? Sim. Por quê? O chefe era aquele que apresentava uma ordem, ditava uma regra que deveria ser obedecida. O administrador, ele já é diferente. Ele precisa, né, processar cada etapa que ele vai conduzir ali no seu trabalho com as outras pessoas, né, com seus recursos humanos. Então, ele já começa a ter uma sistemática do trabalho, ele tem uma atribuição gerencial, ele se torna um gerente na estrutura da organização. Por isso, administrador de pessoal. E essa figura, ela incorpora, então, a visão humanista da função. Aqueles ideais da teoria das relações humanas, da teoria comportamental, das teorias de motivação, passam a ser apropriadas por esse administrador, somando aí as preocupações legais do perfil anterior, ou seja, aquela condição de observar, né, de ter toda a garantia de que normas e regras estão sendo cumpridas, se mantém, né? Eu tenho ali também as considerações com os sindicatos, mas a gente começa a conjugar esse perfil estritamente burocrata de obedecer às leis com uma questão mais humana. Bom, eu vejo que as pessoas aqui, elas firmam amizades, elas formam grupos, então se eu preciso saber como trabalhar com esses meus recursos humanos, eu também preciso compreender a formação desses grupos, dessas equipes de trabalho. Estou me apropriando de tudo aquilo que foi constatado pela equipe de Alton Maio no experimento de Hawthorne, na teoria das relações humanas, conjugando também com algumas das propostas dos diversos psicólogos que consolidaram a teoria comportamental na administração e trago isso como uma base, né,
uma maneira de nortear as atribuições específicas do setor do Departamento de Gerência de Recursos Humanos. E, mais ainda, surge aí a aplicação dos programas de recrutamento e seleção, de cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, sistemas de benefícios e recompensas, ou seja, todas as atribuições que hoje nós conseguimos especificar sendo próprias da administração de recursos humanos. Mas não para por aí, né? Estamos aí na década de 1950 até os anos de 1965. Depois disso, a gente entra na quarta fase, que é justamente o momento de 1965 a 1985, que é quando nós temos as leis de incentivo aos subsistemas de recursos humanos. A gente formaliza mais a nossa área, de modo que os gestores eles passam, então, a ter formação educacional e cultural para assumir as condições específicas da função de pessoas. O que isso quer dizer? Bom, se eu começo a ter todas as técnicas próprias, tenho toda uma sistematização para conduzir o meu gerenciamento de recursos humanos, antes isso era especificado como uma responsabilidade assumida num cargo já na condição de profissional em uma empresa, em uma organização. Como isso vai dando certo, agora a gente também tem a administração de recursos humanos sendo ensinada nos cursos de formação profissional, né, na educação, na formação mesmo dos administradores. Então a gente começa a ter a condição de administradores. Quem estuda para se formar como administrador na administração, ele começa a ter a opção também de se especializar na área de recursos humanos, de todos os pilares que ele vê ali, né, da área financeira, da área operacional, marketing, mercado e recursos humanos. Nós começamos então a ter todo um conhecimento específico, né, tornar mais ainda científico as técnicas próprias da administração de pessoas, da administração de RH. Então é nesse momento que a gente começa a ter formação propriamente, né, educacional de gestores de recursos humanos. E, para afirmar, o gestor de RH então passa a se configurar como um administrador de empresas. Aquele camarada que antes se estudava para se formar como administrador de empresas pode então vir a escolher por ser um especialista na área de recursos humanos. E as habilidades humanas se somam às habilidades técnicas e aos conhecimentos legais para a formação desse gestor. A gente tem aqui, nessa quarta fase, a intensificação das forças sindicais. Se a gente teve lá na década de 30 a formação dos primeiros sindicatos, agora esses sindicatos eles ganham força e o gestor de RH ele precisa saber se relacionar com esses sindicatos e enfrentar as exigências da classe trabalhadora, né? Ele não perde aí o foco na observância com as reivindicações apresentadas pelos sindicatos. A quinta fase, da década de 1980, dos anos de 85 até os dias atuais, mais especificamente, né, na década de 1990, que isso vem se intensificar mais ainda, é quando a gente passa por significativas transformações na nossa área. Se você já tem alguns estudos na área de gestão de pessoas, ainda mais sobre comportamento organizacional, você vê claramente que os estudos de conflito, o aprimoramento dos estudos de liderança, estilos de liderança, relações de poder nas organizações, surgem e se intensificam a partir da década de 90, exatamente nesse momento, dos anos de 1975 até os dias atuais. A gente começa a considerar também a natureza psicológica, a natureza comportamental. A gente começa a compreender que os funcionários que trabalham na empresa, eles não são apenas profissionais, eles também têm as suas personalidades, eles têm as suas predisposições, estabelecem-se finalidades, afinidades ali uns com os outros para garantir o melhor alcance dos objetivos da organização. Então, se eu começo a compreender os meus funcionários como pessoas, né, que são dotados da capacidade de pensamento crítico, têm até mesmo condições de pensar novas maneiras de conduzir as suas tarefas, eu passo então a assumir um caráter mais estratégico. Opa, eu tenho seres pensantes, eu tenho funcionários aqui que podem criar, podem propor maneiras melhores de realizar o nosso trabalho. Inclusive, se eu, gestor da empresa, gestor geral da empresa, aproveito dessas ideias, eu posso então ter um destaque em relação aos meus concorrentes. Então, a gente chama essa fase justamente de fase estratégica. É o momento que nós consolidamos propriamente a área de gestão de pessoas e até mesmo de gestão estratégica de pessoas, porque ela passa a assumir o nível estratégico, inclusive diretoria. Se nas fases anteriores a gente teve essa progressão, departamento pessoal, puramente operacional, administrador de recursos humanos, assumindo aí um caráter gerencial, tático, intermediário,
Agora, na hora que a gente começa a compreender que as pessoas podem trazer melhores maneiras de realizar as suas tarefas e ter repercussão no desempenho geral de toda a organização, a gente pode ter diretrizes que vão impactar toda a estrutura da organização, inclusive a permanência dela no mercado e, consequentemente, a preservação dos empregos de todos os demais que ali trabalham. E a gente adota novas diretrizes para orientar esse trabalho, diretrizes estratégicas, e, logicamente, né, a gente passa então a compreender que é necessário planejar quais serão os talentos que nós podemos trazer nos nossos próximos processos de recrutamento e seleção. Quais são as competências que eu posso destacar, explorar mais nos nossos próximos programas de treinamento e desenvolvimento? O que eu posso oferecer como novas capacitações? Como que eu posso fazer um feedback de uma avaliação de desempenho, despertar em um funcionário que ele realmente tem potenciais possam ser melhor explorados aqui no contexto dessa organização, de modo que isso vai ter repercussão, inclusive, para o nosso público consumidor e que vai incomodar a nossa concorrência. Então, eu começo a compreender a área de pessoas como uma área estratégica. E mais ainda, a gente também começa a conhecer algumas diretorias próprias da área. O profissional de pessoas ele não fica só no nível gerencial, ele também começa a formar o comitê de diretores, ele começa a formar diretorias para determinar esse planejamento de como que as pessoas vão trabalhar ali naquele contexto de uma organização específica. E a gente começa então a propor planos estratégicos sobre como conduzir os processos que são próprios da área de pessoas, e a gestão de pessoas então assume perspectivas cada vez mais humanísticas e horizontalizadas. O que significa uma perspectiva horizontalizada? Eu não posso mais pensar os meus funcionários, as pessoas que trabalham aqui na minha organização, como meros executores de tarefas, né, que devam apenas ser subordinados a ordens de comando. Eu preciso achatar as estruturas das minhas organizações, né, e compreender quanto mais autonomia for atribuída para um funcionário, mais comprometido ele estará e melhor o desempenho geral da organização, se eu tenho condições de despertar e valorizar o capital humano nas organizações, tendo aí uma identidade muito forte, inclusive se destaca nesse mercado. Quando a gente fala de uma estrutura horizontalizada, é justamente tirar tantas hierarquias, né? Não manter mais aquela cultura de apenas ter ordem de comando, ordem de obediência, ordem de comando, ordem de obediência. Não. Agora eu posso ter um gestor que apresente um plano, o que é esperado de maneira geral ali para o futuro daquela organização, e cada profissional saber exatamente o que deva ser feito, fazer o seu próprio planejamento, mas para isso vai requerer, né, toda uma cultura de maturidade, de envolvimento, de estímulo para essa condição. E aí os gestores que assumem o autogerenciamento das suas carreiras vão se comprometer, portanto, com os ganhos mais estratégicos para toda a organização, justamente porque eles querem continuar trabalhando, eles querem ter certeza de que esse trabalho vai promover o seu destaque ali na sociedade. Então, a gente passa a compreender perspectivas mais humanas, compreender mais as pessoas como pessoas, né, conferindo autonomia aos funcionários. O profissional de RH, então, ele tem que apresentar um perfil mais cognitivo, ter capacidade de raciocinar, ter uma perspectiva mais analítica, né, sobre como aproveitar os potenciais humanos ao analisar as diversidades nas equipes de trabalho, ao reconhecer que várias pessoas pensando diferente, eu tenho condições de explorar várias competências, vários conhecimentos, habilidades e atitudes dos diversos funcionários que compõem esse quadro de funcionários da organização. E assim, os funcionários passam então a ser compreendidos como parceiros estratégicos do negócio, porque eles vão crescer junto com a organização, aqueles que são responsáveis pelos melhores resultados, por garantir que a organização vai ter o seu destaque estratégico ali na sociedade onde ela atua, né? Então, eu começo a adotar cada vez mais isso como uma filosofia de que se eu tenho funcionários realmente comprometidos com o crescimento da organização, eu venho então a consolidar a gestão estratégica de pessoas. E aí é bem interessante observar, né, mesmo nas nossas organizações brasileiras, a gente começa também, logicamente, a identificar e perceber que isso é uma filosofia muito comum, inclusive para as organizações que melhor conseguem se adequar aos desafios que o nosso mercado, que a nossa realidade econômica apresenta, né? Se eu consigo conferir autonomia para os meus funcionários e eles estarão devidamente envolvidos, né, comprometidos com a minha organização, preocupados em manter o seu emprego e querer se projetar no que fazem, a gente consegue sim superar as barreiras, as maiores dificuldades que o mercado venha nos apresentar, como infelizmente a condição que nós estamos vivendo agora. Nós precisamos cada vez mais entender que as pessoas precisam do seu trabalho e elas não trabalham apenas em troca de estímulo financeiro.
mas elas precisam se identificar com o que fazem, né? Cada vez mais a gente tem essa noção. O meu trabalho é a minha função social e isso é uma realidade para todas as pessoas. Então, que a gente tenha essa perspectiva, né, de assumirmos estratégias para o desenvolvimento das nossas próprias carreiras, que a gente saiba interpretar as dificuldades que o mercado nos apresente e sermos confiantes, né, para inovarmos, para empreendermos, para termos condições de tentar novos desafios e novos meios de sobrevivência através da importância do nosso trabalho. E eu espero que essa breve projeção da história da administração de recursos humanos na nossa história brasileira continue a despertar novas reflexões, novas perspectivas críticas para que a gente consiga superar as dificuldades que nos são impostas. Muito obrigado por assistir esse vídeo.